Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal. E como eu havia prometido no primeiro programa desse ano, nós vamos ter muitas novidades. Nós já lançamos a numerologia quântica, que diferente do que as pessoas estão divulgando, a numerologia quântica é um conceito totalmente novo, né? É uma nova teoria na numerologia e não é uma numerologia cabalística maquiada como as pessoas estão fazendo por aí. Nós desenvolvemos a numerologia quântica aqui no Espaço Universal de Numerologia Cabalística e nós já estamos, inclusive, fazendo os estudos numerológicos quânticos, né? Inclusive, nós vamos fazer esse mês. Quem quiser concorrer, participar, aliás, entre na fanpage do Espaço Universal de Numerologia Cabalística e lá você pode fazer a sua inscrição para concorrer a um estudo numerológico quântico totalmente gratuito, tá? O estudo numerológico quântico é muito diferente da numerologia cabalística. A numerologia cabalística, inclusive, nós consideramos os arcanos a predominância com base em 90 anos de vida da pessoa, né? Na numerologia quântica, não. Ele dá uma precisão muito maior, porque além de nós termos os ciclos de trânsitos, fora os ciclos fixos, né, que são o momento decisivo, ciclos de vida, nós temos também a parte de ciclos de trânsito, que mostra ano a ano o que acontece na vida da pessoa desde o início da vida dela. E temos também a interpretação dos arcanos de uma forma mais dinâmica. Na numerologia cabalística, quando nós consideramos que a pessoa tem uma vida de 90 anos em média, o arcano passa a ter um período de vigência que se torna um pouco impreciso, tanto que nós, inclusive, consideramos que o arcano pode adiantar ou atrasar por 2 anos. Na numerologia quântica, esse lapso de tempo é corrigido. Então, nós temos uma precisão muito maior do tempo de atuação de cada arcano, onde, na verdade, os arcanos não atuam por períodos fixos, por exemplo, de acordo com o nome da pessoa, cada arcano muda há 4 anos, isso na cabalística. Na quântica, o arcano ele não tem um tempo fixo, ele varia de acordo com a posição que ele se encontra, tá? E fora isso, nós temos essa parte também, que isso é a reprogramação quântica vibracional, que nós vamos falar hoje, inclusive. Nós começamos a desenvolver essa teoria para justamente ser um fator de correção a se utilizar na numerologia quântica. E à medida que nós começamos a desenvolver, nós acabamos vendo que é um conceito que ele pode trabalhar junto com a numerologia quântica, né? Aliás, ele é parte da numerologia quântica, mas também como um sistema de reprogramação mental, né? E eu não vou entrar no assunto hoje do estudo numerológico quântico, porque não é o conceito desse programa, mas nós vamos agora, aos poucos, começar a divulgar, inclusive, matérias e vídeos para que as pessoas comecem a ter um conhecimento desse novo conceito. Então, falando do nosso programa de hoje, que é sobre a reprogramação mental, né, ou a reprogramação quântica vibracional, se você analisar, a realidade é que todos nós somos matematicamente seres infinitos, né? E nossas vibrações estão conectadas a tudo e a todos e a tudo que existe no universo. E como tudo é um padrão de vibrações, você pode literalmente mudar o padrão vibracional de sua experiência de vida, fazendo com que o mundo físico espelhe essas vibrações, né, de uma forma mais elevada. Se você mudar suas vibrações, você literalmente também mudará as vibrações que estão ao seu redor. De forma muito simples, isso significa que você pode facilmente manifestar abundância, um romance, até alegria e felicidade incondicionalmente. Até que isso não é novidade para ninguém, né? O que mais se ouve são os tais ativistas quânticos e a tal da reprogramação da mente pela mudança de frequência que hoje nós vemos aí constantemente pela internet. E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu palestrantes motivacionais falando tudo que são conceitos, segundo eles, quânticos, né? Já tentou meditação, provavelmente já tentou hipnose, já tentou ser grato, visualizar, ouvir CD sem nada gravado nele,
já deve ter feito o Ho'oponopono e com certeza todo mundo já tentou a lei da atração, né? Fingiu durante todo o dia que já alcançou seu objetivo, imaginou que era um grande empresário de sucesso, um artista de cinema, e com certeza muitos já gastaram até uns R$ 4.000 em palestras e cursos aí de holococriação, aprendendo como elevar sua frequência vibracional, como entrar em ressonância, como colapsar as frequências de ondas, né? Aliás, isso me mata de rir. Tem um infeliz aí, inclusive, que adora falar que é preciso colapsar as ondas cerebrais. E quando eu escuto isso, eu fico imaginando o coitado que pagou caro por um curso desses, né? Ouvindo e não entendendo absolutamente nada. Ou pior, né? Eu fico imaginando ainda a cara do coitado que pagou para escutar as besteiras que essas pessoas falam nesses seminários e workshops, né? Eu fico imaginando se um dia alguém levantar no meio desse espetáculo, que isso na verdade é um espetáculo, né? Não é uma palestra, e perguntar que porra que é colapsar. Eu queria ver a cara do palestrante, porque eu tenho certeza que nenhum ativista quântico sabe a resposta, na verdade, correta para o que é colapsar em termos físicos. O que tem acontecido é que com tanta informação e desinformação a respeito de tantos assuntos e besteiras que se fala na internet, um bando de desavisados, vamos falar assim, inventou um nome bonito para dizer que tem alguma autoridade no assunto e passaram a se intitular ativista quântico, né? Ou ativistas quânticos. E a ideia central do ativismo quântico é nada mais que acreditar no ser humano e na sua capacidade de mudar a si mesmo e a sociedade em que vivemos a partir do nada que eles entendem de física quântica, né? E dos benefícios que supostamente eles dizem que podem promover. O que na verdade não tem nada a ver com física quântica, né? O que vendedores de colchão, analistas de sistema e ex-suicidas, né, que se dizem ativistas quânticos, se esquecem, é que na física ou na ciência, diferente do mundo de fantasia e ilusões que eles vivem nos seus livros e nos seus canais na internet aí, né, é que tudo se baseia em modelos. E mesmo que seja uma teoria, não basta citar a teoria de onda-partícula, da dupla fenda ou da dualidade, né? É preciso se ter um embasamento teórico e a caracterização do instrumento utilizado nas medições e também as suas aferições. A reprogramação mental, ela é possível e é isso que nós vamos falar aqui nesse programa, mas não dessa forma que é literalmente vendida, né? Escutando sons inaudíveis ou músicas mentalizando. Isso não muda nada permanentemente. A sua frequência vibracional pessoal, ela continua a mesma. Isso é uma mentira, né? Pode haver sim uma mudança momentânea conforme a sensação ou sentimento que aquele som ou a música desperta na pessoa, né? Com base nas lembranças, nas emoções, etc. Mas a reprogramar não reprograma absolutamente nada, né? É a mesma coisa que você simplesmente apagar o atalho de um programa no seu computador, né? Você não vê o atalho, mas o programa continua lá. E se ele for nocivo, ele vai continuar corrompendo todos os programas e o sistema. Mas você tem a ilusão que ele não está lá no seu computador. E até que um dia o seu computador comece a ficar lento e travar de uma vez, às vezes, né? Então, entenda o seguinte: uma onda sonora ela é gerada pela vibração dos corpos. O som emitido por um contrabaixo, por exemplo, ele é mais baixo do que é mais grave, desculpe, do que o som emitido por um violino. Então, é possível distinguir a altura do som desses dois instrumentos, né? A intensidade do som. Tanto que quando escutamos uma música mais empolgante, nós aumentamos o volume do aparelho de som, né? Nós temos essa tendência. E, por último, nós sabemos muito bem diferenciar o som emitido por cada instrumento musical, né? E a diferença entre eles, pois cada um possui um timbre diferente. A mesma coisa acontece com a nossa voz. A altura e a qualidade permitem diferenciar os sons graves dos agudos, né? E, inclusive, com isso, identificar pela voz a pessoa. O som alto é um som agudo e o som baixo é um som grave, tá? Imagine a seguinte situação: você está escutando música no volume elevado e alguém pede para você abaixar o som. Se você seguir essa instrução à risca, na verdade,
você não deveria mexer no botão de volume, mas sim no controle de graves do seu aparelho, certo? O fator que determina a altura do som e a frequência de onda é diferente, entenderam agora? Sabemos que o ouvido humano ele é capaz de captar sons nas faixas de frequências que vão de 20 a 20 mil Hz, tá? Sons graves ou baixos são aqueles que estão na faixa mais baixa de frequência, enquanto sons agudos ou sons altos são aqueles que possuem suas ondas com uma frequência de vibração mais alta, mais elevada. Até aí, tudo bem, nós sabemos que mesmo modificando a configuração do aparelho, a banda da onda, né, não se altera, porém a faixa de frequência se altera. A intensidade sonora está associada àquilo que nós popularmente chamamos de volume. A diferença entre um som intenso ou forte é um som fraco, né, que vem de uma amplitude de onda. Quanto maior a amplitude de onda, maior a pressão que a onda vai exercer no ar. E isso faz com que os nossos tímpanos, né, eles vibrem de maneira mais intensa. Então, a intensidade de qualquer onda é dada por uma expressão matemática, inclusive, que define a intensidade de uma onda e é dada pela potência da fonte dividido pela área da superfície que está recebendo a onda sonora, né? E é medida em watts por metro quadrado. Já a frequência, que também é chamada de frequência de onda, ela está ligada ao comprimento da onda e à velocidade com que essa onda se propaga, né? Ela mostra o número total de vibrações ou oscilações feitas dentro de um período determinado de tempo. Isso são números muito pequenos. Qualquer variação em um desses dados, ele muda completamente a frequência. Vamos imaginar, grosso modo, tá? Uma comparação, para que fácil de entender, é uma corrida de Fórmula 1. Você, pessoalmente, nós medimos o tempo em minutos, né? Em horas, minutos. Se você atrasa, por exemplo, 5 minutos para um compromisso, é tolerável. 1 milésimo de segundo, se você atrasa em um compromisso, ninguém nem mede, né? Ninguém dá atenção para isso. Já se você olhar a Fórmula 1, 5 minutos representam um atraso de várias voltas na corrida, né? Com relação ao carro que está na frente. 1 milésimo de segundo é a diferença entre você chegar em primeiro ou chegar em segundo lugar. Então, nessas escalas ínfimas, né, que são muito pequenas de medição, qualquer alteração mínima muda a frequência, correto? E por isso que eu digo e afirmo que ouvir som não reprograma nada na sua mente, tá? Eu desafio a qualquer um a me provar essas crendices, tá? Porque são crendices. Eu desafio qualquer um a me provar de forma científica. Como é medida a frequência que se afirma ter no CD, por exemplo, né? Qual é a medida daquela frequência e como se mede? Como é medida a frequência da vibração da pessoa? Isso é muito importante. É preciso conhecer a frequência vibracional da mente da pessoa para saber qual é a frequência que precisa se compor com ela para levar ela à frequência desejada, né? Ondas sonoras, elas se anulam, se somam ou se subtraem entre si. Imagine o seguinte, se tiver duas ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes, uma com 100 Hz e outra com 110 Hz, tá? Você vai ouvir um som forte, que é interferência construtiva, e depois um som fraco, que é uma interferência destrutiva, e assim sucessivamente. Esse fenômeno, inclusive, recebe o nome de batimento, e ele é muito conhecido por músicos, tá? Mesmo sem entender de física, o músico usa esse fenômeno inconscientemente na afinação dos seus instrumentos musicais, né? E todos já sabem que o instrumento musical, ou quem toca, por exemplo, guitarra ou mesmo piano, sabe que uma diferença mínima na tensão das cordas causa um estrago enorme, uma mudança completa no timbre e na entonação da corda ou da tecla que se toca, né? Quando a frequência da fonte afiadora do instrumento for diferente, ouve-se o batimento, e a frequência do batimento vai diminuindo à medida que o instrumento vai sendo afinado. E quando ele desaparece é porque o instrumento está afinado. Se algum de vocês toca violão ou guitarra, como eu falei, ou for afiador de piano, por exemplo, faz isso toda vez que afina seu violão, a sua guitarra ou um piano. Da mesma forma que é impossível para uma pessoa mudar a frequência dos seus pensamentos com seus próprios pensamentos. Isso é redundante, né?
É o mesmo que você dizer, por exemplo, que uma doença se cura pensando em outra doença, né? Isso é uma grande besteira. Imagina que você acha, pode imaginar, seria o mesmo que você imaginar que você pode curar, por exemplo, uma pneumonia pensando em resfriado, ou o contrário, né? Agora pergunte para qualquer um desses ativistas quânticos, que com certeza eles nem vão saber começar a responder, tá? Como se resolve tudo isso nos tais CDs, esses conceitos de reprogramação mental por pensamento, por meditação. Isso não existe, né? Se a pessoa já está com uma frequência errada, dificilmente ela vai conseguir sintonizar uma frequência certa, né? Agora, é sim possível se reprogramar a mente, tá? É claro que é, mas existem conceitos corretos para isso, né? Isso só é possível fazer através de medições, como nós acabamos de explicar. Cada pessoa vibra em uma frequência única. E o mesmo acontece com a frequência mental. A frequência mental é uma identidade única em cada pessoa. Então, para se ter a noção de frequência corretiva, é necessário que se saiba exatamente a intensidade da frequência que deve ser mudada. É como remédio manipulado, né? O remédio manipulado, eles são receitados conforme a sua necessidade, são preparados considerando exatamente as medidas exatas de cada componente que o seu organismo precisa. Então, quando você compra um CDzinho de áudio aí para mudar a sua frequência vibracional, você não está comprando nada mais que um remédio genérico, né? Na farmácia. Você não está comprando um remédio manipulado, vamos dizer, ou uma frequência manipulada para suas necessidades, né? Você está indo na farmácia da esquina e comprando uma aspirina, que pode até na hora passar a sua dor, mas não cura a doença. Meia hora depois, né, a hora que passa o efeito, a dor volta. Porque a doença continua lá e ela só vai piorar. Por quê? Porque você está só camuflando essa doença, né? E quanto mais aspirina você toma, mais você disfarça o sintoma dessa doença. Então é a mesma coisa quando você compra os tais CDzinhos aí ou fica meditando na sua cabeça tentando mudar a frequência, né? É basicamente mais um capa-buraco, vamos falar o português correto, né? Falando popularmente. Mas então como que a gente pode fazer essa correção, né? Essa reprogramação mental corretamente? Simples, através da manipulação correta de energia, que se baseia em conceitos científicos, né, da radiestesia e da radiônica, inclusive. Não é radiestesia e radiônica puramente, mas são baseados nesses conceitos. Tudo no universo é energia, e energia vibra em frequências diferentes, né? Cada uma tem a sua própria vibração, assim como cada pessoa tem uma vibração única, que é o produto de todas as influências que ela sofre durante toda a sua existência. As influências sobre as quais nós focamos nossa atenção ou pensamento são aquelas que determinam ou definem a nossa vibração pessoal e individual. Vibrações negativas são aquelas que estão associadas às emoções ou aos sentimentos negativos, né? Como o ódio, a raiva, a dúvida, o medo, né? O medo da perda, da falta, do fracasso, assim como a inveja, o julgamento tanto quanto o julgamento que nós fazemos dos outros, quanto o auto-julgamento, o julgamento que nós fazemos de nós mesmos, né? A impaciência, a desarmonia, a insegurança, né? Então, tudo isso são vibrações negativas. Porém, as emoções negativas, elas não são necessariamente ruins, né? Todos nós, hora ou outra, nós experimentamos um sentimento ou sensação de raiva, de medo ou de dúvida, né? Essas emoções só vão se tornar prejudiciais quando nós passamos a basear nela nossas palavras e nossas ações, né? Quando o nosso comportamento passa a se basear nessas vibrações. Ou seja, quando nós colocamos como intenção ou a razão por trás da palavra ou ação que configura o envio de uma vibração, né? Então isso prova que tudo é muito dinâmico, que a sua vida, as suas vibrações, né, na sua vida variam várias e várias vezes ao longo de um único dia, dependendo da situação que você esteja vivendo em cada momento, né? Você recebe, por exemplo, uma notícia que conseguiu um emprego ou uma promoção para o cargo que você esperava, né? Então, a sua vibração
ela aumenta, você fica feliz, você fica leve, você fica até radiante. Meia hora depois, né, você vai pegar o seu carro para levar os seus documentos na empresa e o pneu está furado, sua vibração cai, né, você experimenta a sensação de frustração e às vezes até de raiva, né? Só que nesse meio tempo, nesse instante, chega seu pai ou sua mãe ou alguém com outro carro, né, e empresta o carro, sua vibração sobe novamente. Então é assim que funciona, né? É preciso que se faça uma reprogramação que reequilibre tudo isso com base nas suas vibrações únicas e naturais, né? O ser humano é muito complexo, assim como as suas emoções, sentimentos e suas vibrações, né? Para que ela sofra as alterações rotineiras, normalmente seja flexível, mas ao mesmo tempo seja capaz de reestabelecer a vibração programada, né? Não pode, por exemplo, num surto desse, vamos dizer, ela atingir um pico mais baixo e, por exemplo, ficar lá e não voltar, né? Como eu disse no começo, você provavelmente já tentou praticar tudo para reprogramar sua mente subconsciente e criar a realidade dos seus sonhos, né? E é por isso que nada funcionou até agora. E com certeza você, desculpa a expressão, já deve estar de saco cheio desses ativistas quânticos, de guru, né? Dizendo para ser grato, para pensar positivo e todas essas mentiras, na verdade, né? Como nós acabamos de falar, isso não é uma coisa, não tapa buraco, né? A verdade é que você não consegue fazer isso sozinho, a menos que você entenda como funciona, claro, né? Então eu vou explicar de uma forma simples, mas com fundamento científico, né? É claro que eu não vou entrar em tudo que é detalhe, porque isso é um programa de meia hora, no máximo aí 40 minutos, uma hora. Não é um curso de física, mas com certeza você vai saber o necessário. E quem tiver dúvida pode perguntar através dos contatos que estão passando aí no rodapé do vídeo, né? Ou na descrição do vídeo aí tem também os contatos, tá? Então, tudo que é físico na vida não é composto de matéria, mas de campos de energia ou padrões de frequência de informação. As partículas subatômicas podem existir de forma simultânea em uma infinidade de lugares possíveis, né? O que mostra que todos os nossos pensamentos são capazes e suscetíveis de existir ou acontecer de várias formas diferentes. E, em termos científicos, colapsar, né? Em uma infinidade possível de realidades. Lembra que eu falei no começo que é de colapsar? Na verdade, isso é colapsar, tá? Agora vocês já sabem. À medida que os físicos quânticos vão entendendo a dinâmica de como o nosso universo funciona, as suas descobertas acabaram revelando conceitos que se refletem na antiga ciência da radiestesia, tá? O ser humano é capaz de desenvolver seus sentimentos através da sua capacidade mental para aprender e entrar em ressonância com as diferentes frequências de onda e, assim, detectar, medir e gerenciar as vibrações ou energias captadas e recebidas. Eu não estou falando em telepatia, tá, pessoal? Não tem nada de ocultismo. Existem gráficos e ferramentas como o pêndulo, que mede precisamente cada grandeza necessária. Tudo isso é feito dentro de um padrão de escala, tá? Nenhum resultado vem da imaginação, de crendice ou de fantasia, pelo amor de Deus. Eu queria deixar bem claro que a radiestesia não é misticismo. Não tem a ver com mediunidade ou com dons paranormais, tá? Qualquer um que estude pode ser um radiestesista e pode, é lógico, conhecendo os conceitos da reprogramação quântica, utilizar essas técnicas, né? Nosso corpo é uma antena, é um transmissor. O cérebro é um processador. Nós captamos as informações vibracionais à nossa volta através de nossos sensores celulares. As informações vão sendo armazenadas em nosso inconsciente e vão sendo externadas pelo uso de instrumentos radiestésicos, né, por intermédio de uma linguagem pré-estabelecida pelo próprio operador, que nós chamamos de convenção mental. Não há nada de sobrenatural nesse processo. A radiestesia e a radiônica é uma ciência experimental. Ela capta as vibrações do nosso campo bioenergético, trabalha em dimensões vibratórias, né, mais profundas do corpo humano e de tudo que envolve a nossa existência, e busca encontrar possibilidades para corrigir possíveis alterações com o objetivo de promover o equilíbrio e o bem-estar da pessoa. A radiônica ela se baseia nos conceitos fundamentais da física atômica, né? E é igual a mc ao quadrado, e no fato de que mesmo a matéria sólida é dinâmica e também é mutável.
Moléculas alteradas têm uma composição atômica e eletromagnética diferente de moléculas normais, né? Assim como as células. E essa radiação pode ser detectada e avaliada. E como atua no nível atômico, né, de energia, permite detectar distúrbios energéticos antes que qualquer sintoma se manifeste. E da mesma forma, qualquer distorção no campo magnético da pessoa pode ser detectada e analisada. Com isso, né, visando restaurar o equilíbrio energético através do rearranjo de moléculas ou elevando as suas vibrações a um padrão normal de frequência. No mundo moderno, os conceitos clássicos como partículas elementares, substância material ou objeto isolado, eles perderam já basicamente todo o significado, né? Na teoria quântica, todas as coisas estão conectadas em uma ordem intrínseca e não manifesta, né, por todo o campo. Isso explica o conceito do universo como um campo unificado, uma coisa global. Todo o universo está interligado em uma rede dinâmica de padrões de energia. E a radiônica funciona justamente porque o campo energético do operador pode se conectar ao campo energético do paciente para obter uma análise. E uma vez que essa vibração do campo energético do paciente é identificada, nós podemos reequilibrar e até mesmo restaurar esse campo, a sua configuração original. É uma formatação do campo energético que restaura as características e o equilíbrio natural, livre de medos, preconceitos, sentimentos, né, e tudo aquilo que seja limitante, o que permite que a pessoa experimente um maior nível de equilíbrio e alinhamento para que possa tomar suas decisões, né, e basear suas ações inspiradas simplesmente em suas reais necessidades e nos seus verdadeiros valores pessoais. Então, a radiônica ela permite a interação da mente, né, psicoenergia com as energias sutis, gerando um efeito físico na matéria viva, né, seja ou vegetal, ou animal, e também na água, no solo, qualquer coisa. A radiação cósmica é uma ultra-radiação rica em energia. A primária provém do espaço exterior e a secundária da atmosfera terrestre, né? Os fótons são dotados de spins, que é a rotação de um elétron em torno do próprio eixo, e, portanto, eles são magnéticos, e assim podem interagir com o campo biomagnético. Isso se chama ressonância mórfica, né? E um experimento prático, inclusive, foi realizado, que explica a transmissão de energia pela ressonância mórfica, foi uma experiência realizada com macacos. Uma família de macacos habitava uma ilha, era alimentada pelos cientistas, né, que controlavam a experiência, e um dos macacos foi ensinado, eles eram alimentados com batatas, né, e um dos macacos foi ensinado a lavar as batatas antes de comer. Passado algum tempo, todos os indivíduos daquele grupo, né, daquela ilha, começaram a lavar as batatas antes de comerem. Ao mesmo tempo, um outro grupo de macacos em uma outra ilha próxima, né, mas sem nenhum contato entre os habitantes, né, de ambas as ilhas, ela começou a apresentar o mesmo comportamento. Os macacos da outra ilha, que nunca tiveram contato com os macacos da primeira ilha, começaram a lavar as batatas antes de comer. Isso é ressonância mórfica, né? É o fenômeno da influência do semelhante sobre o semelhante através do espaço e tempo. O estudo mostrou, inclusive, que esse fenômeno não diminui com a distância e também não envolve nenhuma transferência de energia, né? Havia transferência de informação, exatamente como acontece numa rede de dados via satélite. E essa teoria mostra que a repetição de certos eventos na natureza não está relacionada com as leis eternas ou imateriais, mas sim com a ressonância mórfica. E essa teoria nos prova que a transferência de energia dos testemunhos, né, que são usados nos gráficos para a reprogramação quântica mental, se transmite à distância e pode ser recebido ou captado em qualquer lugar onde se pretenda captar ou onde se pretenda enviar essa vibração. Então, como funciona a reprogramação quântica? Através de um dos instrumentos é a radiestesia, né? É possível se manipular energias e ativar certas frequências vibracionais que agem na consciência da pessoa e no seu campo magnético pessoal. É um reset quântico que permite restabelecer a harmonia, né, na sua vida, e seu fundamento se baseia na física quântica e na reprogramação de energia. Todos nós estamos carregados de lixo existencial estagnado, né?
que se sobrecarrega nosso corpo físico e também a nossa mente. E deforma nossas vibrações, fazendo com que as nossas vidas fiquem estagnadas. Essa sobrecarga, ela faz com que você viva um ciclo repetitivo, onde nada dá certo e nada funciona. Você literalmente está sendo sugado por um buraco negro. Tudo isso é explicado pela física quântica e atua ao mesmo tempo no plano físico, mental, emocional e espiritual. Notem que nada que eu falei aqui é ativismo quântico, tá? Tudo que eu falei até agora são experimentos reais que aconteceram, tá? São modelos científicos reais desenvolvidos por cientistas, né? A reprogramação quântica vibracional muda seu estado de consciência e a forma como você vê e encara a sua realidade. Você passa a aceitar as mudanças e ver as coisas sob um outro ponto de vista. Passa também a ter uma vida onde as coisas começam a dar certo, se livrando dos medos, das frustrações passadas, né, da ansiedade e de todo o lixo existencial que vinha sendo sobrecarregando as suas vibrações. Em resumo, você retoma o seu estado natural, se livra do sofrimento e encontra o seu propósito de vida, né? Então, a reprogramação quântica vibracional, inclusive, é acessível a todos, independente de qualquer crença ou religião, né? A maioria das pessoas encontram-se desequilibradas energeticamente e, em geral, em um estágio bem avançado, né? E é isso que traz todas as dificuldades. Existe um fator que se chama vírus existencial. Eu já fiz inclusive um programa falando sobre isso, né? Quem quiser pode assistir no canal. Onde eu explico os pensamentos negativos, os medos, os conceitos negativos gravados no seu campo energético, as decepções, tudo aquilo que gera um sentimento negativo serve de meio ou hospedeiro para que esse vírus se alastre em sua mente, né? Gerando mais pensamentos e sentimentos negativos, mais medo, mais frustrações e mais decepções. Você não vai conseguir mudar o seu nível de consciência, muito menos sua frequência vibracional, ouvindo CDzinho, tal PNL, meditando, nem nada dessas besteiras, tá? Isso tudo é crendice, isso é um efeito placebo. Eu quero deixar bem claro que eu não inventei nada disso, tá? Diferente dessas teorias malucas que esses ativistas quânticos dizem ter inventado por aí. Tudo que eu falei e eu utilizo nos meus pacientes, nos meus conceitos, é baseado em estudos e modelos físicos, tá? E com fundamento científico. Da mesma forma que eu não inventei a numerologia quântica, né? Eu desenvolvi a numerologia quântica com base em estudos da gematria e da física quântica, criando um novo conceito. É assim que funciona a ciência e é assim que a humanidade evolui. Se não fosse dessa forma, nós estaríamos ainda parados na primeira lei de Newton. E é dessa forma, se desenvolvendo coisas novas, se melhorando conceitos existentes, que nós saímos da primeira lei de Newton e chegamos hoje nos conceitos de física quântica e em toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Ninguém é obrigado a concordar com nada do que eu falei nesse programa. Sempre que eu faço, aliás, um programa desse tipo, um monte de fanático e gente louca que não tem o que fazer, fica me escrevendo e me atormentando, dizendo que eu sou contra esoterismo, contra a religião, contra isso e contra aquilo. Eu não sou contra nada, tá? Eu não estudei física na internet, né? Inclusive, tem uns malucos aí que vêm perguntar quem eu sou, né? Para falar essas coisas. Eu não sou ninguém, eu só estudo, eu aprendo, eu tiro minhas conclusões baseadas em fatos reais. Como eu acabei de falar, eu não estudei física na internet, né? Nem lendo CDzinho ou livrinho comprado no Amazon ou no Mercado Livre, né? Eu estudei em faculdade, eu não sou contra nada, eu sou só contra enganar as pessoas ou ficar falando besteira por aí, né? Se tiver um ativista quântico, inclusive, que consiga me provar, ou ao menos mostrar de forma racional, não baseada em crendice, em besteira, né? Nessas besteiras que eles vendem, que realmente funciona, eu vou aceitar. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu sempre digo que a verdade é relativa, inclusive. E através de bons debates é que nós ganhamos conhecimento e principalmente cultura, né? Nada se aprende individualmente. É a troca, inclusive, de informações que leva à evolução de novos conceitos e novos modelos científicos.
O problema é que as pessoas copiam ideias e teorias de americanos, principalmente, né? E depois começam a dizer que inventaram e vai vender, sem nem sequer saber do que estão falando, né? Mas eu estou disposto, sim, para debater e aberto a novas ideias e conceitos sempre, né? Não só sobre esse tema do programa de hoje, mas também sobre numerologia, religião, qualquer assunto que eu tenha, ao menos, a competência para entender, né? Senão também não adianta nada. E foi assim que eu cheguei até aqui, tendo a mente aberta e disposição para aceitar novas ideias, tá? Bom, com isso nós encerramos esse nosso programa de hoje. Se você gostou, curta o vídeo do programa, né? Compartilhe com quem você acha que pode ser útil e deixe seu comentário. Se você discordou, deixe a sua opinião e o porquê você discorda, claro, né? Obrigado pelo seu tempo e por sua atenção. Um grande abraço em cada um de vocês e até a próxima semana com o nosso próximo programa.